todos, essa vai ser uma aula sobre o sistema operacional Linux, né? A gente vai introduzir, falar um pouco sobre os conceitos e principal utilização. O sistema operacional Linux, a principal característica é a forma de licenciamento dele. Ele é licenciado através de licença pública, né? A GPL, General Public License, né? Que visa garantir a liberdade de compartilhar esse software. Tá? A empresa obtém gratuitamente o núcleo do Linux, né? E desenvolve pacotes específicos de funcionalidades, de interface, de linguagem e faz a distribuição desse sistema operacional. Por isso que a gente tem diversas distribuições do sistema Linux. Algumas razões para utilizar o Linux, né? Primeiro, por ser software livre, né? A possibilidade e a flexibilidade de instalar e reinstalar o software, né, o sistema operacional dentro do dispositivo que a gente quiser. Então, isso não acontece quando a gente utiliza uma licença fechada, né, que a gente precisa licenciar e autorizar aquele dispositivo, e aí quando a gente reinstala, a gente precisa da chave, né, então oferece um pouco de dificuldade. O custo é significativamente menor, né, por se tratar, a gente tem diversas distribuições gratuitas, e aí o custo se torna bem menor, e aí isso é um atrativo grande. O sistema de arquivo do Linux, ele oferece segurança, ele é dividido também de forma hierárquica e oferece independência de dispositivos. Então, independente do tipo de dispositivo de arquivo que você tenha, né, o disco, o dispositivo de mídia removível, né, ele vai funcionar da mesma forma. Tá? O sistema de arquivo ele vai funcionar da mesma forma. Quando a gente observa o sistema operacional Linux, a gente tem a organização do sistema de diretórios funcionando dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente tem o diretório barra, né, que é o diretório principal, o diretório raiz. E dentro desse diretório, a gente tem o barra bin, o barra boot, o barra dev, o barra etc. E cada um desses diretórios tem uma funcionalidade específica. É isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Né? Isso é interessante para que a gente possa se encontrar com mais facilidade quando a gente estiver utilizando o sistema de arquivo do Linux, né? O sistema de diretórios. O barra bin, ele possui os arquivos binários do sistema, utilizado pelo usuário. Então, barra bin são os arquivos binários. O barra boot, os arquivos de inicialização do sistema. Então, quando a gente vai iniciar o sistema operacional ele faz boot. Tá? O barra dev são os arquivos dos dispositivos de entrada e saída. Então, se a gente adicionar novos dispositivos, eles vão ficar salvos e aparecer dentro desse diretório barra dev. O barra etc são os arquivos de configuração, arquivos de script, de inicialização e etc. Quando a gente mexe com serviços dentro do Linux, a gente vai mexer bastante dentro desse diretório barra etc. A gente tem o barra home, são os diretórios pessoais dos usuários. Né? Então, cada usuário ele vai ter um diretório dentro do diretório home. Então, por exemplo, se eu tiver um usuário chamado Igor, no meu diretório barra home vai ter um diretório chamado Igor. Então, eu acesso através do barra home barra Igor. Tá? A gente tem o barra lib, são as bibliotecas compartilhadas pelo sistema, barra mnt, diretórios utilizados como montagem de dispositivos removíveis. Quando a gente adiciona um pendrive, ele monta e cria o diretório dentro do diretório barra mnt. Barra opt, instalação de pacotes adicionais, proc, sistema de arquivo do kernel, barra root, que seria o diretório pessoal do usuário root, né? Então, todos os usuários da máquina
tem um barra home, né? Barra home, barra nome do usuário, menos o root, que o root tem um diretório especial direto lá no barra, que é o barra root, tá? O barra SB, que são os super bins, né? Os binários com acesso exclusivo do root, barra TMP, arquivos temporários, barra USL, programas de uso geral de sistemas e barra var, arquivos de tamanho variado, cache, log. Então, principalmente logs, quando a gente quer saber o que é que está acontecendo com um serviço específico, a gente encontra os logs do sistema ou os logs dos serviços dentro desse diretório barra var. Então, esses são os principais diretórios, né, do sistema Linux. Pode haver outros, dependendo da distribuição. E os diretórios, eles seguem basicamente essa sequência, essa estrutura. Com relação aos atributos dos arquivos, a gente tem esse sistema de arquivo, ele cria vários atributos: nome, localização, tamanho, se ele está ligado, quais são as propriedades, os grupos que podem acessar aquele tipo de arquivo, o tipo de arquivo, né, a data de criação, data de modificação, data de último acesso e as permissões, que a gente vai detalhar também aqui. A gente tem os dois comandos básicos que foram estudados, que são o ls, né, o comando para listagem do diretório, e o comando cd, que é o comando para que a gente entre dentro de um diretório específico. Então, a gente pode utilizar cd, que é o change directory, né, a gente coloca cd, espaço, o nome do diretório. Os tipos de arquivo, eles podem ser diversos, né? Quando o arquivo é identificado com um tracinho, são arquivos comuns. Quando o arquivo é identificado com D, ele é um arquivo de diretório, C é um arquivo de caractere, B, arquivo de bloco, S, arquivo de socket, L, de link, P, arquivo de pipe. Mas, basicamente, a gente vai ficar utilizando arquivos comuns, né, e arquivos do tipo diretório. Pode utilizar também arquivos do tipo link. Tá? Então, a gente precisa conhecer esses tipos de arquivo. Então, gente, eu abri aqui uma instância de uma máquina virtual Linux para que a gente possa visualizar aqueles comandos que eu mostrei, o ls e o cd, e esse esquema de diretórios do Linux. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a linha de comando, né, do Linux aqui. Eu tenho a identificação do usuário, arroba a identificação da máquina, certo? E eu tenho aqui o til, que significa que eu estou no home, na pasta que pertence a esse usuário, e tenho o dólar aqui, o cifrão, que mostra que eu estou como um usuário comum, logado com um usuário comum, sem poderes de superusuário. Eu vou logar como um superusuário, vou dar o comando sudo espaço su. Como esse usuário ele tem poder de root, eu vou conseguir mudar para o usuário root. Certo? Então, eu estou agora logado com o usuário root na máquina Linux e estou no diretório /home /Igor Augusto. E aqui está uma hashtag que me diz que eu sou agora superusuário, tenho poder de superusuário. Tá? Eu vou mostrar para vocês o comando cd, né? Usa cd, espaço e a pasta que a gente quer entrar. Aqui eu usei a pasta barra, né? Significa que eu estou indo para a pasta raiz, diretório raiz. Para visualizar o conteúdo de um diretório, eu uso o comando ls. Estou revisando aí, eu uso o comando ls para visualizar o conteúdo. Tá? Então, todas aquelas pastas que eu falei para vocês, que tem cada uma funcionalidade, elas são mostradas aqui no diretório barra. Tá? Então, barra home, né, os arquivos dos usuários, o barra bin, os binários, o barra root, que é do usuário root, barra var para arquivos de log. Então, cada pasta dessa, cada diretório desse tem uma funcionalidade diferente.
Tá? Então, é bom que vocês saibam, para que você, independente do sistema que vocês estejam utilizando, né, da distribuição Linux que vocês estejam utilizando, ela vai sempre seguir esse padrão e você vai poder se encontrar de forma mais fácil. Aqui eu vou entrar no /home, /Igor. Eu consigo também utilizar o tab, a tecla tab do teclado, e ele me autocompleta com o diretório específico. Tá? Então, comecei aqui, ó, Igor, apertei tab e ele completou. Vou entrar aqui, ls para visualizar o conteúdo. Eu tenho um arquivo aqui, ó, que é um arquivo teste, arquivo chamado teste. Se eu quiser visualizar detalhes, eu posso usar o comando ls espaço "-l". Ele vai listar para mim o conteúdo daquele diretório, só que com detalhes. Pronto. O arquivo teste, né? Ele é um arquivo do tipo comum. O primeiro caractere, ele mostra qual é o tipo de arquivo. Eu tenho aqui a série de permissões, que eu vou detalhar para vocês agora. Eu sou o usuário root, né? O dono do arquivo é esse usuário root. O grupo ao qual ele pertence é o grupo de root. E essa aqui é a data de modificação e a hora da última modificação desse arquivo. Tá? Então, esses são os comandos cd ls, ls espaço "-l", para mostrar os detalhes, certo? E essa aqui é a organização dos diretórios Linux. Bem, com relação às permissões dos arquivos, a gente tem três tipos de permissão, né? Permissão de leitura, permissão de escrita e permissão de execução. Tá? R, W, X para representar R de read, W de write, X de execute. Tá? Além disso, a gente tem três grupos de permissão, que são as permissões do usuário, que é o dono do arquivo, o grupo de usuário que tem acesso àquele arquivo e o usuário que não pertence ao grupo nem é o dono, ou seja, um usuário qualquer que está fora desse grupo. Tá? Então, a gente tem sempre nessa ordem: usuário, grupo e usuário qualquer. E aí a gente tem também, para cada um desses grupos de permissão, as permissões de leitura, escrita e execução. Então, o total da permissão do arquivo, ele são 9 permissões, né? Que são 3 permissões, leitura, escrita e execução, para cada um dos 3 grupos que estão nele. Com relação à modificação de permissão, eu tenho um comando que se chama chmod. Como é que eu utilizo? Utilizo chmod espaço a permissão espaço o arquivo. Então, tem duas formas de utilizar. A primeira é dessa forma aqui. Eu posso identificar o usuário com o caractere U, posso identificar o grupo com o caractere G e posso identificar outro usuário com o caractere O. Eu posso adicionar ou posso subtrair uma permissão. E eu identifico a permissão de leitura, escrita e execução. Então, eu fazendo uma combinação dessas letras, desses caracteres, eu consigo adicionar ou retirar uma permissão para um grupo específico desse. E a outra forma é o modo octal, ou modo decimal. Tá? Então, como é realizado essa permissão? É sempre usuário, grupo e outro. RWX, 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 tá? Leitura, escrita e execução. E aí, seguindo essa ordem, a gente representa os números em binário. Tá? Então, a permissão 000 significa que ele tem 0 para leitura, 0 para escrita e 0 para execução. Ou seja, ele não tem permissão. Se eu tiver o número 1
né, naquela posição, significa que ele tem aquela permissão. Por exemplo, aqui, ó, 001. Significa que ele não tem leitura, não tem escrita, mas tem a permissão de execução. Tá? Então, eu fazendo a combinação disso aqui, eu consigo colocar a permissão que eu quero para o grupo que eu quero. Tá? Então, no final das contas, eu consigo representar a permissão através de 3 números que vão de 0 a 7. Então, o primeiro número vai representar a permissão do usuário. Se eu colocar que o usuário que é dono do arquivo, ele tem a permissão 7, significa que ele tem permissão total. Depois eu coloco um número que vai dar a permissão do grupo. Se eu colocar, por exemplo, 0, então significa que ele não tem permissão, ou seja, o grupo não tem permissão. E outro usuário, se eu colocar um número 3, né, ele tem permissão de escrita e execução. Tá? Então, eu vou poder representar através de uma sequência de 3 números que vão de 0 a 7. E os 3 números representam o primeiro número, a permissão do usuário, o segundo, a permissão do grupo, e o terceiro, a permissão de outro usuário. Então, eu vou mostrar aqui, essas permissões, elas aparecem, né, quando eu utilizo o comando ls, espaço "-l", aparece o primeiro caractere, vai ser o tipo do arquivo, então ele é um arquivo do tipo comum, e depois eu vou ter a sequência de caracteres que vão me dizer qual é a permissão que esse arquivo tem. Tá? Então, naquela sequência, as os 3 primeiros caracteres vão ser as permissões do usuário que é dono desse arquivo. Então, o arquivo chama-se teste, o usuário que é dono é o root, então o root ele vai ter permissão de leitura, escrita e execução. Essa vai ser a permissão do usuário dono, do root. Para o grupo a qual ele pertence, o grupo de roots, né? Então, outro usuário que não seja o root, mas que esteja dentro do grupo de root, ele vai ter quais permissões? As permissões que vêm logo em seguida. De leitura, de escrita, mas aqui, ó, tem um tracinho que diz que ele não tem aquela permissão, ou seja, ele não tem a permissão de execução. Então, o grupo ele vai ter permissão de leitura e vai ter permissão de escrita, e não vai ter permissão de execução. Com relação a outro usuário, usuário que nem esteja no grupo que ele faz parte, ele vai ter permissão de leitura, vai ter permissão de escrita e não vai ter permissão de execução, certo? Para eu modificar chmod, eu posso usar a combinação das letras. Por exemplo, eu quero adicionar a permissão de execução ao grupo. Então, eu coloco G, mais, que é para adicionar, e a permissão de execução. Passo o nome do arquivo. Tá? Então, isso aqui eu vou estar adicionando a permissão de execução ao grupo. Adicionando a permissão de execução ao grupo. ls espaço "-l", só para mostrar aqui, ó, que essa permissão foi adicionada. Da mesma forma, eu posso utilizar essa combinação para retirar uma permissão. Vou voltar ao que era, estou retirando a permissão de execução. Caso eu queira utilizar os do modo octal, né? Eu posso usar chmod, e aí eu vou precisar colocar uma sequência de 3 números que vão de 0 a 7. 7 é permissão total, 0 é nenhuma permissão. Então, se eu quiser colocar permissão de total para o usuário dono, permissão de leitura e execução. Leitura e execução é 1, né? 0 e 1. Então, vai ser o número
isso transformado em decimal vai ser o número 5. E 5. Isso aqui vai estar me dando a permissão total para o usuário que é dono, vai estar me dando a permissão de leitura e execução para o grupo e leitura e execução para outro usuário. Coloco o nome do arquivo e vou visualizar se ele adicionou a permissão que eu tinha. Então aqui, eu não tenho mais permissão de escrever. O grupo não tem permissão de escrever e outro não tem permissão de escrever. Tá? Então, ficou 7, 5, 5. Tá? Então, dessa forma funciona o chmod. Espero que vocês tenham compreendido. A gente vai detalhar, não se preocupem se vocês não pegaram tudo de uma vez, porque a gente vai detalhar outros comandos básicos e vai rever também as permissões dos arquivos. Vai precisar utilizar. Quando vocês estiverem utilizando, precisarem modificar as permissões dos arquivos, vocês vão aprender melhor, se adaptar melhor. Então, espero ver vocês em breve e até a próxima aula, gente.